que o olhar amoroso de Maria de Nazaré encontre abrigo em nossos corações. Nossos corações, às vezes, um pouco vazio de esperança, de fé, que fé é confiança, fé não é crença, é diferente, fé é confiança, ou como dizem os benfeitores no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, fé é vontade de fazer. Então, eu tenho fé que Deus vai mudar a minha vida, mas se eu ficar em casa deitado, de barriga para cima, não vai acontecer nada. Porque a fé, ela é ativa, é uma ação contínua. Então, quando eu peço a Nossa Senhora que renove a minha fé, como pedimos também a Jesus que possa robustecer a nossa fé, o homem chega perto do mestre e fala: Senhor, cura meu filho. Ele é atacado de um espírito mau que ora o joga no fogo, ora o joga na água. Aí Jesus falou: se tiverdes fé, será possível. O homem dá uma demonstração absurda de humildade, que ele fala assim: a minha fé é pouca, mas se o Senhor robustecer a minha fé, o meu filho se salvará. Eu gosto de citar essa passagem, dando o exemplo de que nós podemos e devemos pedir a Jesus que aumente a nossa fé, porque nós ainda estamos lutando com as nossas próprias dificuldades. E tem hora que a gente fraqueja, assim, diante da dor, diante da situação difícil que a gente encara na nossa trajetória. Então, a gente tem hora que percebe que a nossa fé não é suficiente para nos manter ativos no trabalho do bem. Mas quando o homem fala que o filho é atacado por um espírito mau, que ora o joga no fogo, ora joga na água, há alguns bastantes anos atrás, eu ficava imaginando, mas por que a criatura não morre, né? Jogar no fogo, está todo queimado. Aí vai para a água, se está todo queimado, a água vai... Eu ficava naquela confusão de entendimento. Mas quando você começa... eu já falei, não já falei? Assim, minha irmã sabe disso. Botar a água perto de mim, ela foi sozinha, vocês viram? É efeito físico. Os espíritos falaram assim: vou derrubar aquela água. É uma pouca vergonha isso, gente. Olha, eu já fiz isso em reunião mediúnica, gente. A garrafinha d'água lá. Foi embora. Eu vou chegar para cá. Eu me conf... Não, eu me conheço. Aqui tá bom. Se derramar de novo, eu vou para ali. Mas aí eu ficava imaginando o que seria essa ação de jogar na água, jogar no fogo, né? Que tecnicamente sabe que não é possível. Aí você vai estudar a cultura hebraica para você entender o que o homem falou para Jesus. Na cultura hebraica, lembra quando Jesus, conversando com Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos: quem não nascer do Espírito e da água, novamente, não poderá ver o reino dos céus. O que está falando? A água representa a materialidade, a nossa existência física. Porque a água, se a gente... Eu sei aqui que todo mundo lê a Bíblia. Eu sei disso. Eu vou falar só por uma questão de lembrança. Entendeu? A minha filha ali, Beatriz, ela não sabe nem o que é a Bíblia. Mas tudo bem. Tudo bem. Lá na Bíblia, no livro de Moisés, né, no primeiro livro, que é a Gênesis, Gênesis quer dizer começo, início. Na Gênesis, diz, lá no primeiro versículo: no princípio era o caos, e o Espírito de Deus habitava sobre o caos. E disse o Senhor: faça-se a luz. Não é? Ou, naquela fase bonita lá do latim, fiat lux. Não é? Então, ali deu início, naquela linguagem simbólica da Bíblia, da criação de tudo. E aí, no segundo dia, disse Deus: que haja céus e terras, e que haja a separação entre eles. Mas a água Deus não disse para criar. Na linguagem bíblica da Gênesis, não fala da criação da água, fala dos céus e da terra. E depois ele fala
que haja ser vivente na água e no céu, e pássaros no céu. Então, a água representa a materialidade, o lado físico da nossa jornada. O nosso corpo é composto de 78% de água. 78% é líquida, o nosso corpo. Então, quando fala que o espírito jogava o menino na água, quer dizer o quê? Que ele se atinha apenas à vida das coisas materiais. Só a busca das coisas materiais. Sabe? Querer ganhar muito dinheiro, querer conquistar o mundo, querer o melhor carro, a melhor roupa, isso é tudo questão material. Então, quando o pai fala que o filho era jogado ora na água, ora no fogo, e o fogo? O fogo, para o povo hebreu, era um elemento purificador. Você queria algo puro, você colocava aquilo no fogo. Tanto que as ofertas e os sacrifícios dos animais à época de Jesus era feito no fogo, no templo de Jerusalém. Então, e o fogo representa o quê? As coisas espirituais. O desejo de melhoria espiritual, da nossa condição de espíritos imortais. Então, o que o homem dizia para Jesus é que o filho oscilava. Eu acho que ela estava falando de Evaldo, nessa história. Que hora que é a coisa material e hora que é a coisa espiritual. Não se decide o que quer. E o homem pede a Jesus que liberte o filho. E Jesus fala da condição da fé como elemento renovador do homem para que o filho, se inspirando no pai, que a gente quer que o filho da gente melhore, mude, seja mais responsável, né, obediente, mas só que a gente tem que dar exemplo, porque você também é mãe, não cutuca ela não. Entende? Então, esse elemento, esse exemplo que está na Bíblia, né, de fogo e água, quer dizer o que nós damos mais valor na nossa caminhada, as coisas materiais ou as coisas espirituais. Ah, Evaldo, mas está aqui segunda-feira, gente. Aqui não vai bem, cara. Que isso, a gente dá valor às coisas espirituais. Um dia na semana. Algumas horas desse dia da semana. A nossa prática doutrinária de entendimento do Evangelho de Jesus, eu sinto informar a vocês, mas não é realizado aqui dentro. É dentro de casa, com a esposa difícil, o marido complicado, os filhos rebeldes. Que aí, quando um filho é rebelde, a gente fala que o filho é o mal educado. Mal educado. Mas quem que você educou o filho? Então, quem não fez o trabalho direito? Eu e a mãe. Não é? Então, essa visão que nós temos de buscar Nossa Senhora, buscar Jesus, para que tenhamos uma paz íntima, um equilíbrio íntimo, não acontece de graça. Quem acha que entrou naqueles portões abençoados e todos os seus problemas estão resolvidos, é a organização Tabajara. Lembra de que tinha antigamente? Seus problemas acabaram. Organização Tabajara. Centro Espírita não é assim. Centro Espírita tem a finalidade de nos esclarecer para que nós mudemos o nosso comportamento, mudemos os nossos pensamentos. Quem quiser ter síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para um umbral assim, vai ficar sempre assim. Porque a proposta é de mudança. E nessa mudança, a casa, vocês não podem esquecer, leva o nome de Bezerra de Menezes. Um espírito que provou com ações a prática do Evangelho na vida dele. Um espírito aonde o homenageado de hoje bebeu muitos ensinamentos. Chico, em vários momentos da sua trajetória, recorria à amorosidade de Dr. Bezerra. Certa vez ele estava com muitas dores por causa dos problemas físicos que ele tinha. Chico fez 8 cirurgias, né? E ele tinha terminado de sofrer uma cirurgia de extração da próstata. E infeccionou os pontos, muito problema, e ele, com muita dor, ele foi para a reunião.
mediúnica. A minha reunião de palestra pública da casa, lá no grupo da prece, lá em Uberaba. E depois de 2 horas de reunião, ele sentado, psicografando, ele sentiu que a blusa dele estava úmida. Ele olhou para baixo, viu que era sangue. Os pontos estavam inflamados e estava saindo aquele sangue pisado, né, com pus. Ele pediu alguém para pegar uma toalha e discretamente colocou à frente da barriga dele para ninguém ver que estava suja de sangue a camisa dele. Terminou a reunião, já eram mais de 1h da madrugada, e ele não conseguia levantar da cadeira, por causa das dores. E ele abaixou a cabeça, e todo mundo falou, que bonitinho, ele está rezando. Não, estava chorando. E aí, durante o choro dele, a última mensagem que ele tinha recebido era um receituário. Quem deu o receituário? Doutor Bezerra. Aí, doutor Bezerra falou assim, meu filho, por que você não falou que estava com tantas dores? Ele falou, pois é, doutor Bezerra, o senhor não conseguiria um remedinho para essa besta aqui, não? Aí o doutor Bezerra falou assim, Chico, eu não sou veterinário. Aí ele falou assim, se o senhor quiser, o senhor é veterinário de Jesus, sim, senhor. Aí o doutor Bezerra falou para ele, eu vou te dar um passe, meu filho, mas você vai levantar daqui e vai para o hospital. E como é que Chico, naquela preocupação ativa de não preocupar ninguém, sabe? De não trazer transtorno para ninguém. Ele esperou a casa esvaziar e um casal de São Paulo que estava lá, o casal Galvez, Nena Galves e o seu Galves, né? Nunca soube o nome dele primeiro. Chico chamava ele de senhor Galves. Os dois lá esperando o Chico terminar, que eles ficavam na casa do Chico, e quando só faltava eles dois e Eurípides, que era o filho adotivo de Chico, o Chico chamou o seu Galves e falou, Galves, seria muito importuno se você me levasse no hospital? Aí, quando o Galves perguntou por quê, a blusa encharcada, vermelha de sangue. Aí ele falou, não fale para ninguém, que não temos o direito de tirar a paz daquele que está em felicidade. Estou com dor de cabeça, nem olha para mim. Não vem que hoje eu não estou bom. A coisa está pegando, o bicho está pegando para o meu lado. Tá? Aí eu apelo, tenha misericórdia em nome de Jesus. O Chico, ele vencia as suas dificuldades para não levar preocupação para ninguém. Então, quando a gente vai falar de Chico, na casa de doutor Bezerra, a gente tem que ter muito cuidado daquilo que nós vamos falar e vamos refletir. Porque o que eu aprendi há alguns anos estudando o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, que coitadinho não existe. Quem quiser vestir a túnica do coitadinho, casa espírita não é para isso. A casa espírita é para que a gente saiba que vamos enfrentar dificuldades que estão no nosso caminhar. No nosso caminhar. Porque eu poderia perguntar, quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão. Não vai ser aqui na Terra. Porque aqui já está lá em Deuteronômio, a felicidade não é desse mundo. E os espíritos, Kardec questiona os benfeitores. Podemos almejar a felicidade plena aqui na Terra? Eles dizem não. Não. Porque é um plano de prova e expiação. Aí Kardec, tentando ajudar a gente, eu acho que ele complicou mais, mas ele tentou ajudar. Porque ele pergunta, podemos então buscar ter momentos de felicidade? Os espíritos falam, pode. Para tanto, aquele que desejar ter momentos de felicidade deve seguir a lei de Deus na sua integralidade. Não é seguir mais ou menos a lei de Deus.
É pegar lá, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, das leis morais ou naturais, e ver que são 11 leis morais para que você alcance a felicidade. Eu sei que não dá para o Evaldo, mas eu tenho certeza que vocês são infinitamente melhor do que eu. Então, se analisar lá, lei de sociedade, lei de trabalho, lei de caridade, lei de justiça e amor, outro troço difícil. Porque o meu conceito de justiça é que eu fique em paz e todo mundo sofra. Aí é problema de cada um. Então, quando a gente vai falar de alegria, de felicidade, de exemplo na casa de Dr. Bezerra e falando de Chico, me dá aí um momento de felicidade, Dr. Bezerra, vocês que conhecem a história dele de fio a pavio. Um momento de felicidade para ele, sabe qual era? Quando ele tirava alguém da beira do suicídio. Alguém passava por ele, e ele, numa mediunidade incomum, ele olhava e percebia que a aura espiritual do irmão estava repleto de pensamentos de destruição. E ele abraçava aquela pessoa e dizia que, em nome de Maria, ele ia ficar melhor. Porque o grande passo que o Dr. Bezerra ensinou ao Chico foi o amor. E quem ama não pode amar e esperar retorno. Não pode. Chico, certa vez chegaram para ele e falaram assim: Chico, você conhece o seu Manel ali da venda? Conheço, sim. Muitos anos. Pois é, ele te odeia. Aí o Chico falou assim: meu filho, eu fico triste de eu algo fazer que estimule o ódio de alguém. Mas eu ficaria muito mais triste se fosse eu que odiasse ele. Sabe? Então, por quê? Porque a preocupação de Chico é sempre de servir ao próximo, de ajudar ao próximo. Tem uma história, posso contar a história, né? Eu só tenho compromisso 8 horas da noite, então sair daqui 7h30 dá para chegar lá, que é ali na Taquara, né, na casa de Eurípides, entende? O Chico, ele estava sentado lá no Grupo Espírita da Prece, lá em Uberaba, que ele fundou lá em Uberaba 2 casas, a União Espírita Cristã e a Casa da Prece. Ele estava sentado lá na Casa da Prece, atendeu a última pessoa, 1h30 da manhã, sabe? Uma paciência que a gente não consegue compreender. Ele chegava no centro 2 horas da tarde, saía de lá 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, às vezes 3 horas da madrugada, não tinha tempo ruim. Ele falava que dormir mais do que 4 horas por noite é luxo. Eu espero que ele não lembre isso ao meu mentor, que eu gosto de dormir. Né? 4 horas é muito pouco. Mas o Chico sentado lá, atendeu a última pessoa, ia levantar para ir embora. Não, o Eurípides. Chico tinha 2 filhos adotivos, Eurípides e Nivaldo. O Nivaldo é muito pouco conhecido no movimento espírita, mas quem estudou a biografia do Chico, o Nivaldo, ele era extremamente tímido, ele era aquele que fazia tudo que Chico precisava, mas não aparecia para ninguém. Eurípides não, Eurípides era mais conversador, então ficou mais conhecido, está lá em Uberaba até hoje, já deve estar beirando seus 80 anos já, o Eurípides. O Nivaldo desencarnou no final do ano, acho que foi 2009 ou 2010 que ele desencarnou. E o Eurípides começou a fechar a casa, Chico falou: fecha não, meu filho, vai vir mais um irmão de longe para falar comigo. Não, Chico, não vem mais ninguém, não. Chico, eu que faço a tua agenda. É o último que você atendeu. Ele falou assim: é verdade, meu filho, mas você não faz agenda do seu Emmanuel, não. Ele falou que vem, então eu vou esperar. Passou meia hora, parou um carro. Isso no final dos anos 80, né, um carro importado era algo de extrema novidade. Ainda mais no Uberaba, né, que era um pouco afastada, aliás, bem afastada de Belo Horizonte. E aí sai um homem com a camisa social dobrada, sem gravata, trajando uma roupa bem fina,
e abre a porta, Chico, tá aí? Aí Eurípides falou, tá, sim, senhor, está esperando o senhor lá dentro, pode entrar, boa noite. O homem nem percebeu as informações por completo, entrou. Passado 40 minutos, sai o homem cabisbaixo, sem falar nada, entrou no carro e foi embora. Chico veio lá de dentro, Eurípides falou assim, Chico? Deve ser um grande empresário, a placa é de São Paulo. Eu fui lá ver, o carro é muito bonito. Aí o Chico falou assim, é verdade, meu filho. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. E às vezes a gente fica em busca do dinheiro na ilusão de ter felicidade. E a felicidade do espírito é inegavelmente a prática do bem. Não existe outra. Não existe outra. Quando termina a reunião, que você agiu no transcorrer da reunião com um desejo de acertar, com a vontade de ser útil, quando termina a reunião, dá aquele acalento no nosso coração, a certeza de que eu não fiz tudo o que podia, mas eu me esforcei de fazer o melhor que eu consigo. E o Chico é um espírito assim até os dias de hoje. O Chico criou um céu, você sabia? Sabia não? Tantos anos estudando a doutrina, não sabe? Chico fundou um céu. Fundou. Centro Espírita do Umbral. É real, não é brincadeira não, é sério mesmo. É uma colônia, um posto de socorro espiritual que o Chico administra, chamado céu. Porque todo mundo quer ir para o céu. Né? Conhece algum espírita que fala assim, eu, quando desencarnar, quero ir para o umbral. Fala. Eu falo assim, até mereço, mas não quero. Né? Se puder ter uma rota de fuga, mas ir para o céu do Chico eu já acho uma boa alternativa. Por quê? Porque nós ainda não entendemos que Chico, desde os 4 anos de idade, em contato com o plano espiritual, desencarnou aos 92. E aos 92 anos, ele, muito doentinho, bem abatido, Emmanuel chega perto dele, e o Emmanuel tinha uma forma muito carinhosa de aproximar do... O que acha? Está chorando por quê agora? Aí o Chico falou assim, Emmanuel, estou valendo mais nada. A pessoa, para falar comigo, tem que gritar, porque eu já estou surdo. E para a pessoa me ouvir, tem que botar a orelha quase dentro da minha boca, porque a minha voz está fraquinha. Não fico para mais nada não, senhor. Emmanuel falou assim, não fale isso. Enquanto você puder fazer uma prece por alguém que está sofrendo, você tem grande valia para Deus. Sabe o que o Chico fez depois dessa orientação de Emmanuel? Chamou o Nivaldo. Nivaldo, meu filho, vem cá. Oi, pai. Vai ali na banca de jornal, compra o jornal mais baratinho para mim. Ah, pai, mais baratinho, se torcer faz sangue. Só tem crime. É esse mesmo que eu quero. Porque se vai que tem o nome do assassino e da vítima, eu posso orar pelos dois. A gente vê uma notícia triste na televisão, a gente pede pena de morte. Sabe? Tem que ser punido, tem que ir para a prisão perpétua. Sorte que no Brasil não tem mais forca espírita, distanciado da compaixão. Ah, não, esse governo que está aí não presta, é tudo ladrão. Me mostra no Evangelho aonde está aprovado por Jesus o desejo de ofender ao próximo. Mostra no Evangelho. Se você me mostrar, eu mudo minha opinião. Porque a proposta do Evangelho, a nossa irmã falou, Kardec questiona os espíritos. Como é a caridade como Jesus a entende? 886, se eu não me engano. Aí os espíritos dizem uma coisa que é facinho de a gente fazer. É só boa vontade, é fácil. Benevolência para com todos. Não é só para quem eu gosto, não. Para todos. Indulgência para o erro do semelhante. Para todos. Sabe? Porque o meu pai, já na espiritualidade há muitos anos, meu pai falava assim, meus filhos não têm defeito. Dos outros, se não tiver, eu invento. O espírita não pode ser assim. O espírita não pode ser assim.
Ele tem que praticar a indulgência entendendo que o outro que errou com ele ou próximo a ele é um espírito que está caminhando também para a sua libertação. Porque não vamos encontrar validade na nossa caminhada, nos exemplos de Dr. Bezerra e de Chico, que justifique eu rogar praga para alguém. Jesus está vendo, hein? Castigo vem a... Não, agora é via WhatsApp, é rapidinho. Né? Mas a cavalo demora muito, né? Para chegar, né? Pega um trânsito desse aqui, como é que vai chegar? Agora, o WhatsApp é rapidinho. Por quê? Porque a nossa concepção do Evangelho faz com que entendamos que ser indulgente é um compromisso do cristão. Evaldo, eu não sou cristão. Direito seu. Mas diz a moral humana que você não tem direito de devolver o mal com o mal. Você sai daqui, passa pela experiência da violência social e é assaltado. Aí você pega uma pedra desse tamanho e taca no assaltante. Vai justificar? Ah, tem a legítima defesa. Tem. A lei humana prevê a legítima defesa, sem sombra de dúvida. Mas a lei de Deus fala, se você sofreu qualquer tipo de injúria, de perseguição, de malversação da palavra contra você, o que Jesus manda fazer? Orar a Deus pela pessoa. Orar a Deus pela pessoa. Porque se uma casa espírita estimular a vingança, essa casa se distanciou da proposta de Kardec e do Evangelho de Jesus. O Chico, certa vez, tinha um vizinho também, ainda já em Uberaba, que ia muita gente no centro espírita buscar Chico. Aos sábados de manhã, Chico fazia a reunião à sombra do abacateiro. E segundo a Regina falou para a gente no sábado, lá na nossa casa, que ela falou sobre Chico, vários contemporâneos de Chico diziam que não era incomum o abacateiro ter cerca de 500 pessoas para assistir. E olha que absurdo. Não tinha cadeira para todo mundo. E nem ar-condicionado. Era literalmente embaixo de um abacateiro. E quando fazia sol, era sol com vontade. Porque Chico foi morar em Uberaba porque Pedro Leopoldo é muito fria, uma cidade muito úmida. E ele, pelos problemas de saúde, precisava de um ambiente mais quente, mais seco. Então ele foi para Uberaba. E aí, aquelas 500 pessoas, tinha uns 10 bancos, aqueles bancos de madeira comprido, né, que a gente usou muito. Tinha uns 10 bancos naquele, o restante ficava em pé ou sentava no chão. E aí o Chico começava a reunião 10 horas da manhã. E vinha caravana de várias cidades, vários estados, né? A rua que o Chico morava ficava repleta de gente. Não faltavam os ambulantes vendendo café, biscoito, pão de queijo, né? Só que tinha um vizinho da casa do Chico que ficava indignado, porque ele cuidava da jardineira em frente à casa dele, e o pessoal jogava lixo, pisoteava. Quem era o culpado? Chico. E ele começava, Chico é um safado sem vergonha, só traz bagunça para a cidade, cadê as autoridades que não vê? Todo sábado era isso. Quando chegava de noite, era reunião pública. Aí formava uma outra fila para pegar cesta básica. E ele danava a marretar Chico de novo. Quando chegava domingo de manhã, muitas das vezes, ele via que Chico já estava atendendo pessoas no sábado. Não tinha dormido. Aí batia uma dor no coração dele, ele chegava na porta do Grupo Espírita Prece e falava assim, oi, Chico, perdoa eu. Você é homem bom. O povo que vem aqui que não presta, mas você é homem bom. Perdoa eu, Chico. Aí o Chico falava, Tonzinho, está perdoado, meu filho. Não se preocupa, não. Mas chegava outro fim de semana, a mesma coisa acontecia. Tonzinho xingava Chico, mas de tudo quanto é nome que ele conhecia. Quando ele falava um palavrão diferente, Chico falava assim, gente, esse eu não conhecia. Né?
tudo quanto é ofensa. No domingo, lá ia Tonzinho pedindo desculpa para Chico de novo. Aí ele falou, aí teve um domingo que Tonzinho foi para a missa, que a gente é assim, né? Briga com os outros, depois vem para casa espírita tomar paz. Por que eu tô falando? Vou tomar paz. Não me incomoda. Sabe? Ou então vou dar paz. Briguei com mulher, com sogra, com vizinho, com genro, com nora, com neto, e depois a espiritualidade tem misericórdia da gente, sabe? Isso aí é fato, tem misericórdia, né? Porque Jesus ensina, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Mas, enfim, teve um domingo que Tonzinho foi para a missa, não deu tempo de falar com o Chico, pedir perdão para o Chico. De noite ele chegou lá. Oi, Chico, perdoa eu pelo ontem, que eu falei tudo para você, tá bom? E o Chico falou assim, Tonzinho, eu te perdoo por ontem, por hoje e por amanhã. Não precisa se preocupar mais, Tonzinho, você tem o meu perdão. Porque a proposta é do perdão incondicional. Sabe? Não é, eu já perdoei uma vez, chega, tu não vai mais abusar de mim, não. Agora fez, pau canta. Não é a atitude do cristão. Não é. Lembra que o doutor Bezerra, quantos filhos do doutor Bezerra desencarnou? 6 filhos. De 11, 6 filhos desencarnou. Seguraria essa situação? Quem é de nós pode dizer que sofreu mais que doutor Bezerra e Chico? Quem pode? Voltando lá para Pedro Leopoldo, Chico trabalhava, ele começou a trabalhar na tecelagem de Pedro Leopoldo, que era a única condição para ele não ser internado como louco, que o seu João já estava querendo levar ele para Belzonte, para poder ir para um sanatório, que tinha um sanatório infantil lá em Belo Horizonte. E como o Chico ficava vendo o espírito à torta e à direita, e o padre não deu conta, uma vez o Chico foi conversar com o padre Scarzelo, Sebastião Scarzelo. Foi o grande confessor e amigo do Chico, lá em Pedro Leopoldo. Ele era padre de uma cidade vizinha, mas uma vez por mês ele ia a Pedro Leopoldo, na capela, que hoje é a Catedral de São Sebastião, lá em Pedro Leopoldo. O padre Scarzelo ia uma vez por mês lá para poder dar a hóstia, né, o povo se confessar. E o Chico não faltava uma missa dele para se confessar. Por quê? Porque falava, toda vez que o Chico falava que via alguém que morreu, era o diabo, era Satanás, e o Chico, ainda criança, falava que ele não queria servir a Satanás, ele queria servir a Jesus. E numa das vezes que ele foi lá falar com o padre falou assim, meu filho, você não vê essas coisas não, meu filho. É tudo da sua imaginação, é obra de Satanás. Aí o Chico falou assim, seu padre, o seu Oswaldo, marido da dona Déia, está aqui do lado do confessário, do lado de fora. Ele falou que não quer se confessar, não. Aí o padre Sebastião falou assim, Chico, para de história. Seu Oswaldo morreu, tu tinha 2 anos de idade. Não, eu sei. Ele falou que morreu há muito tempo, que Chico estava na época com 8 para 9 anos. Mas ele falou que o senhor não precisa mais rezar missa para ele, não, só para a Déia. Ele já está bem, já tá, Nossa Senhora já segurou na mão dele. Aí o padre falou assim, Chico, seu caso é grave, vai embora, não tem penitência hoje, não. Porque lembra que o Chico teve uma penitência que ele tinha que carregar uma pedra de 10 quilos na cabeça dele para tirar os maus pensamentos? Aí o seu João pegou um lençol velho, amarrou a pedra na cabeça dele para não cair, não machucar o menino, e ele rodou a cidade de Pedro Leopoldo com aquela pedra cantando a novena de Nossa Senhora. Chico falou que as visões não sumiram, não, mas ele ficou com um torcicolo, um mês com um torcicolo, um peso da pedra na cabeça dele. E aí, quando ele teve essa situação com o senhor Oswaldo da Déia, o padre falou, não vou passar outra penitência para esse menino, ele não vai aguentar. Aí o Chico foi embora triste, que ele achou que se não tinha penitência, ele estaria na mão de quem? Do diabo. Não tinha penitência. Como é que ele ia pedir a Nossa Senhora socorro se o padre não passou nenhuma penitência para ele? Aí o seu João foi falar com o padre, pai, tem jeito não. Eu estive lá em Belzonte, falei lá no sanatório,
e amanhã é segunda-feira, eu vou levar Chico, para internar Chico no sanatório. E o padre, apesar de não apoiar as visões do Chico, sabia que não seria uma boa solução. Virou para o seu João e falou: seu João, na fábrica de tecido, eles estão contratando criança para o turno da tarde e noite. Você não consegue uma vaga para o Chico lá? Com 9 anos de idade. 9 anos de idade. O nosso neto não deixa nem comprar pão na rua com 9 anos de idade. Né? Eu ia, mas os meus netos não vão. Aí, seu João foi lá, arrumou um emprego, o Chico ganhar 20 mil réis por mês. Daria hoje em torno, numa proporção bem incomum, em torno de 20 reais por mês. Mas para uma família que não tinha nada, pouco sempre é bom. E o Chico foi trabalhar lá, ele e um outro colega. Então o Chico acordava às 6 horas da manhã, ia a pé para o grupo escolar, estudava até 11 horas, voltava para casa, almoçava, dormia até as 2 horas e 3 horas pegava na fábrica até 1 hora da manhã. Uma criança de 9 anos. Mas ele, começando a trabalhar, ele não cumpria mais as penitência do padre, que o padre sabia que ele não tinha mais tempo, né, pela luta dele. E numa das vindas dele da fábrica para casa, ele encontra com quem em espírito? A mãe do padre Sebastião de Cavela. Dá um recado para meu filho, dá Chico, ele dou não. Se eu falar para o padre que eu vi a mãe dele, o padre vai me botar no lugar de Nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Vou falar não, senhora. Não, Chico, fala, porque tem que pedir pela irmã dele, que está muito doente. Ele não sabe que a irmã dele mora na Itália, não mora aqui. Fala com ele para rezar por ela, fazer a missa para ela. O Chico, cheio de pavor, mas foi. Ele não ia desobedecer o pedido de uma mãe, né? A encrenca dele com mãe vem desde pequeno. Né? Mãe, para ele, é um caso sério. Aí ele foi e falou com o padre: vou falar uma coisa para o senhor não bate eu, não? Aí o padre: Chico, já viu eu bater em alguém? Não, mas eu acho que em mim você vai bater. Fala, Chico, o que foi? Aí ele pegou e falou, e ele deu o nome da irmã do padre e aonde ela morava na Itália, o nome da rua, tudo. Aí o padre falou: não é possível, tem que ser verdade, esse menino não sai daqui nem para andar de trem. Como é que vai saber de uma coisa dessa? E como é que o diabo vai pedir por alguém para eu ajudar alguém? O diabo não faz isso, é o oposto. O Chico continua a sua trajetória nessas visões espirituais. Com 17 anos, ele conhece o casal Perácio. Dona Carmen Perácio, e acho que era José Perácio, não tenho certeza o nome dele. Os dois frequentavam uma reunião espírita em Belo Horizonte, isso em 1927. O início da implantação do espiritismo aqui no Brasil de forma muito tímida, porque a irmã do Chico sofreu um processo obsessivo e não tendo mais a quem recorrer, o seu Manuel, que era amigo do seu Perácio, ele pediu ajuda e seu Perácio falou que ia lá na casa do seu João para fazer umas orações. Foi lá fazer orações, detectou que era um processo obsessivo. Ele falou o quê? O senhor deixa eu levar a sua menina, que era uma das filhas, né, do seu Manuel, para a nossa casa, no nosso sítio, porque lá a gente faz o culto no Evangelho no lar. Olha a dica, para fazermos em casa o culto do Evangelho no lar. Não é nada extravagante não, gente. É abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ler um pequeno trecho, fazer um comentário, fazer uma prece, uma garrafinha com água, pedindo à espiritualidade que energize, que fluidifique a água, toma cada um golezinho da água e terminou a tarefa. E aí, a irmã do Chico teve uma pequena melhora. O Chico pensou o quê? Se na cidade vizinha tem um centro espírita, por que a gente não faz o centro espírita aqui também, em Pedro Leopoldo? Mas como é que a gente vai fazer um centro espírita? Ah, não sei. Vamos ver como é que a gente faz. Foram lá em Belo Horizonte, na União Espírita Mineira, que é a Federação Espírita Mineira, e à época, quem era o presidente da Federação Espírita Mineira? Camilo Chaves.
um homem de um intelecto incomum para a época, tanto que depois foi senador da República, foi secretário de Fazenda em Minas Gerais, muito culto mesmo, um coração boníssimo. E aí Chico pegou as orientações que a Federação Espírita Brasileira dá para a fundação do Chico, foi do centro, foi para Pedro Leopoldo e falou assim, vamos fazer um centro espírita. Aí Zé Cândido falou assim, onde, Chico? Ele, na casa de você. Porque lá em casa não dá, que é muita gente. Na tua casa só tem você, Geni, o Emanuel, que era o filho de Zé Cândido, que tinha paralisia cerebral, e Geni estava grávida do segundo filho. Não tinha nascido ainda. E aí Chico faz, na sala de José Cândido, ele inaugura o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Era para ser Centro Espírita Luiz de França, que é o São Luís do Evangelho segundo o Espiritismo, que era o mentor de Kardec. Só que o Chico pediu um irmão para fazer uma plaquinha, Centro Espírita Luiz de França. O irmão foi fazer a plaquinha, aí falou, Luiz de quê mesmo? Que Chico falou, não dava para voltar lá, que Chico estava trabalhando. Ele falou assim, mas que dia é hoje? 26 de junho. Ah, hoje é dia de Luiz Gonzaga, São Luís Gonzaga. Aí ele botou Centro Espírita São Luís Gonzaga. Quando chegou lá o Chico falou assim, você quer que o padre acabe com nós? Centro Espírita com o nome de santo? Ele vai jogar a gente tudo no inferno, tira o São. Aí ficou Centro Espírita Luiz Gonzaga, que era na sala de José Cândido. Passou os anos, em 1939, o Zé Cândido era o braço direito do Chico para todas as atividades do centro. As pessoas chegavam lá de manhã, Zé Cândido que atendia, conversava até 8 horas da noite, quando o Chico saía do trabalho para iniciar a tarefa. Zé Cândido teve uma congestão cerebral. Sabe o que é isso? Hoje em dia é AVC. Hoje em dia, na época, era congestão cerebral. Não tinha informação, sabia que era alguma coisa a nível cerebral, mas não tinha informações. E Zé Cândido estava relativamente em coma. Não interagia com ninguém, olho fechado, não falava, respirava muito fraquinho. Não tinha médico na cidade, chamar um médico era uma coisa que era muito difícil pelo custo, mas alguém de bom coração conseguiu um médico, o médico atestou que ele estava em coma, não tinha o que fazer, e Chico, quando chegou da Fazenda Modelo, Chico viu que estava Dr. Bezerra, Emmanuel, André Luiz e Sheila ao entorno da cama de José Cândido. E o coração do Chico apertou. E ele, seu Emmanuel, que ele não ia chamar Dr. Bezerra, né? Seu Emmanuel olhou para ele. Aí ele esperou, mas preocupado, porque venceu o Emmanuel. Olha, Chico, a situação de Zé Cândido é muito grave. E nós estamos conversando para decidir, porque segundo a ficha reencarnatória de Zé Cândido, ele deveria passar 11 anos nessa situação. E em coma, sem interagir com ninguém, sem falar nada. 11 anos na cama. Mas como ele sempre trabalhou ao seu lado, te ajudando em tudo, estamos decidindo se ele desencarna agora ou não. Aí, falou isso para Chico, voltou lá para a reunião, doutor Bezerra entrou em prece, porque é uma responsabilidade muito grande, e Emmanuel voltou e falou, Chico, ele vai desencarnar. E após alguns passos específicos que foi dado no corpo, Zé Cândido desencarna. E Chico desaba em chorar. Aquele pranto convulsivo, aquele pranto que a certo ponto irracional, né? Que a gente é o pranto do desespero, né? Eu não quero que ele morra, me leve com ele, Senhor. Aí quando abre o túmulo, não quero mais. A gente quer ir com aquele que a gente ama até certo ponto. Na beira do túmulo a gente desiste. Mas aí Chico chorando, horrores, aí a mano chegou e falou, o que é, Chico? Por que esse desespero todo? O senhor não viu? O Zé Cândido morreu. Ele falou, vi.
Vi, já está amparado pela espiritualidade. Ah, mas eu estou desesperado. Aí é interessante, o marido da dona Zefinha desencarnou ontem, eu não vi você em desespero. A sua dor é maior do que a dor do outro? A minha preocupação de vir aqui na casa é para resolver o meu problema, o dos outros, que cada um aguente. Dos outros é prova e expiação, do meu é misericórdia. Quando Emmanuel chamou a atenção do Chico, ele entendeu, sofreu um baque, porque é uma informação muito dura para um momento de dor. Mas a gente tem que ter a coerência que o Evangelho nos propõe. Nós seguimos um Cristo que ontem foi festejada a ressurreição dele. Paulo de Tarso fala, na carta aos Coríntios, se o Jesus não ressuscitou, fechamos a porta e comemos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a nossa crença, a nossa fé é num Cristo redivivo, que ninguém morre na acepção da finitude, se a finitude é da vida física, a vida espiritual é imortal. Nós caminharemos a passos largos para o nosso progresso, para a nossa evolução. Aquele amor meu que retornou à espiritualidade, se for da misericórdia de Jesus, eu vou encontrá-los novamente. Como alguns amores que certamente ficarão aqui quando eu desencarnar, que eu também vou esperar por todo mundo. Então, por que o desespero da partida de algo que é tão comum para nós, espíritos imortais que somos? Não, essa noite, Evaldo, eu tive um sonho meio esquisito. O meu espírito foi num lugar estranho. Não tem essa afirmação. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu tenho um corpo temporário. Que a hora que chegar, e eu peço a Deus que demore, e devolver o corpo à terra, mas eu não vou morrer. Eu falei uma vez, um amigo perguntou, muitos anos que não nos vimos, ele falou, já tem uns 15 anos já. Evaldo, isso é Oliveira, meu pai. Eu falei, papai desencarnou, rapaz. Ele é mesmo? Puxa, enterrou aonde? Foi lugar nenhum. Meu pai, o corpo dele eu enterrei lá em Irajá. Agora, meu pai não, ele seguiu a trajetória espiritual dele. E eu, se eu não tiver essa convicção, gente, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Sabe? Se diante do fenômeno da morte, que é natural, conhece alguém que ficou para semente? A minha avó desencarnou com 98 anos, ela falava assim, eu não quero morrer. Eu falei, vó, não depende do teu querer, tu vai ter que morrer. Ela falou, ah, não, mas eu não quero. Eu falei, tá bom, ninguém quer, mas vai. A hora que a chamada, né, número 32, não adianta mandar o 33 passar na frente, que ele não vai. Entendeu? Nem querer mudar o 3, o 2 para 8, também não dá certo. A nossa vez vai chegar, mas a certeza que eu tenho, absoluta, é da continuidade da vida. O Chico disse uma vez, Chico, você tem medo de morrer? Ele falou assim, tenho. Tenho medo de passar vergonha na espiritualidade. Porque eu sei tanta coisa e fiz tão pouco. Então eu passei a reproduzir, que eu também tenho vergonha. Sabe? Porque eu sei da minha responsabilidade enquanto espírito encarnado. Eu sei que eu tenho que perdoar, não é que eu posso. É imperativo. Para o Evaldo é imperativo. Eu sei que eu tenho que ter indulgência. Sabe? Quer me ofender é um direito de cada um. Não vou permitir que me agrida fisicamente. Mas falar mal de mim, falar na minha... Quando quiser falar mal de mim, me chama, eu sei coisas horríveis de mim. Sabe? Vou dar elementos novos para vocês. Mas não vai me atingir. Não vão conseguir me desequilibrar a ponto de eu querer agredir alguém porque usaram palavras para mim, porque eu tenho consciência de quem eu sou. Chico lá em Uberaba, sentado, cabeça baixa, aborrecido. Aí Emmanuel chegou. O que é, Chico? Seu Emmanuel, você ouviu o que saiu no jornal aqui de Uberaba? Aí Emmanuel falou, vi, Chico, vi.
O homem falou lá no jornal que eu levo vantagem de tudo que acontece aqui no centro. Os meus livros, eu tenho uma fortuna lá no estrangeiro, com os livros que vende, que eu recebi. Que as doações aqui que vêm aqui para casa, eu uso o bom e o melhor na minha casa. Aí Emmanuel falou assim, é verdade isso, Chico? Ele, não, senhor. Então por que você está aborrecido? Não é verdade. Se for verdade, Chico, muda a sua conduta. Mas se for mentira, ele que arque com a mentira dele. A gente se aborrece. E o vizinho ali da frente, ó, não vale nada. Não vale nada por quê? Ele vai tomar satisfação. Se você acha que você não é isso que o outro falou, vá em frente. Tinha um ditado antigo, né, que meu pai falava muito. O cão ladra e a caravana... O que quer dizer isso? Mesmo que o cachorro faça um barulho danado latindo, a caravana não deixa de seguir o seu curso. Então, se quiser falar mal de mim, fala. Se for verdade, eu vou ter que tomar um jeito da minha vida, mudar meu comportamento. Agora, se o que estão falando é mentira, eu não preciso provar. O próprio tempo vai se encarregar de provar. Porque quem fala mal de mim vai falar mal do outro. E alguém um dia vai mostrar que não é verdade aquilo que está falando. Porque eu já aprendi há algum tempo, caminhando na doutrina, que eu tenho duas possibilidades a cada manhã que eu desperto para as minhas tarefas. Duas apenas. Ter razão ou ser feliz. Não dá para as duas coisas. Não dá. Ou você vai ter razão ou vai ser feliz. E uma coisa que eu também aprendi há muitos anos, quem quer ter razão, ou está aqui em Ricardo de Albuquerque, em Irajá, que é o cemitério, ou está preso. Só porque quis ter razão. Agora, se você quer ser feliz, você deixa o outro do jeito que o outro quer ser, vai para casa e tu vai ter o sono dos anjos. Porque a tua consciência não vai te acusar. Que hora que a gente fala mesmo? 15h30. Então, faltam 5 minutos só, ia começar agora. Uma última história do Chico, né? O Chico, ele gostava muito de animais, né? Ele chegou a uma época de ter 6 cachorros, né? Como é que é? A baleia, que a gente tem quase convicção que a minha filha é a baleia reencarnada, mas o Chico disse que não, disse que ela é o sapo pururu. É Cururu, é um outro personagem da história do Chico. Mas ele tinha uma época de ele ter 6 cães e 8 gatos. E o Chico tinha uma relação de muito amor com os animais. Ele não permitia que os animais... Estava chovendo, vai dormir onde? Na chuva? Não, dorme dentro de casa. Era o padrão dele, normal. Aí, o Chico estava almoçando na cozinha lá, e ele botava caroço de arroz na janela, que aí os passarinhos, né, as rolinhas, os pardais vinham comer. E ele gostava de ficar vendo os pardalzinhos lá, as rolinhas lá na janela. Nisso, a Malhadinha, que era uma gatinha pretinha e branca que ele tinha, a gatinha está assim, hipnotizada para os passarinhos na janela. Eu sei que teve uma hora que ela deu um voo, pegou uma rolinha, Chico, Malhadinha, volta aqui! E ela fugiu para o fundo do quintal, Chico não conseguiu pegar ela, Chico ficou chateado, só havia pena voando para lá e para cá, e Malhadinha comeu a rolinha. Chico ficou aborrecido com Malhadinha, não queria mais assunto com ela, ela chegava perto dele ronronando, roçando nas pernas dele, e ele nem olhava para a cara dela. Quero conversa com você, não. Você tem comida dentro de casa, precisa pegar a rolinha, coitado da bichinha. Está fazendo nada para você, só sem vergonha. E a gatinha toda hora perto dele. Passou uma semana, Chico lá sentado na cozinha, comendo uma coxa de frango. Quando ele meteu a boca na coxa de frango, Emmanuel falou assim, você fica com raiva da gatinha, né? Entende? Então, Chico reclamou da gata. E a gente um do outro? E a gente um do outro? Um absurdo que fulano fez comigo. Aí chega alguém e fala assim, ué, mas tu fez igual para mim? Porque a gente só olha a ação que nós sofremos.
E a lição da vida do Chico era uma lição de perseverança no bem. Para a gente poder fazer um estudo legal sobre Chico, a gente tinha que ficar aqui um mês. Ainda ia faltar assunto. Porque é uma vida rica de detalhes. Daqui a uns 50 anos, eu também não quero durar para sempre também, pelo amor de Deus, né? Daqui a 50 anos tá bom. Daqui a 50 anos, os meus bisnetos vão falar assim, vovô era da época do Chico. Sabe? Vai ser uma informação que a gente, na espiritualidade, fala assim, e não aproveitei tanto quanto eu podia. Porque temos oportunidade de conhecer vários detalhes da vida de Dr. Bezerra, da vida de Chico, de Eurípides de Barçanufo, de Valdo Pereira Franco, mês que vem faria 100 anos. Uma vida, sabe, cheia de frutos do bem. Para encerrar mais uma historinha do Chico, porque senão a gente não vai embora, né? A história do avião, vocês sabem a história do avião, né? Chico tinha que ir para São Paulo, porque ele tinha que fazer exame. Uberaba tem aeroporto, até hoje tem lá aeroporto em Uberaba, é um aeroporto pequeno, um avião. Antigamente tinha uma marca de avião chamada Electra. Era um avião que fazia pequenos percursos. Cabia 20 pessoas no máximo, 30. Chico pegou o avião, Uberaba, para ir para, acho que era para Campinas, para o hospital. E no meio da viagem, o avião entra numa turbulência. Dizem que turbulência, eu não sei porque eu nunca viajei de avião, não sei, mas turbulência é semelhante a você estar num Fusca, numa estrada toda esburacada. Tu acha que uma hora o Fusca vai desmontar. Tamanha a pressão que sofre. E o avião começa a tremer, mas ele é preparado para isso. E aí todo mundo começou a gritar, pedir socorro. E o Chico rezando, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Pai Nosso, Ave Maria, ele emendava Salve Rainha, tudo quanto é oração que ele sabia, ele ia emendando. Aí um padre que estava sentado na outra poltrona falou assim, gente, se Chico está orando, o nosso caso é grave. E o padre começou, valeu-me Nossa Senhora. O Chico viu o padre gritando, o que ele fez? Valeu-me Nossa Senhora, nós vamos morrer. E aquele desespero, Chico olha, vem Emmanuel andando pelo corredor do avião. E Emmanuel pergunta, ô Chico, o que você está fazendo? Ô senhor Emmanuel, a gente não corre risco de vida? Nós não vai morrer? Sua mãe falou, vai morrer, um dia vai morrer, uai. Por que você está gritando? Ah, se eu vou morrer, então eu vou gritar, valeu-me Nossa Senhora. Aí Emmanuel falou, já Chico, se você acha que vai morrer, morre com educação, Chico. Não atormenta mais o coração dos outros, não. Prova a tua fé. Olha só, prova a tua fé. Diante de um momento de grande adversidade, é hora de a gente provar a nossa fé. Porque senão, o nosso tempo todo na casa espírita foi inócuo. Não foi o suficiente para eu mudar os meus conceitos. Se for da vontade de Deus que eu desencarne por uma violência social, o que eu vou fazer para evitar isso? Ou você ainda acredita que tem bala perdida? Tem bala achada. Sabe? Porque ninguém vai desencarnar fora da hora, a não ser para o suicídio. O ato voluntário, que a gente sempre pede a Nossa Senhora que abençoe os irmãos que tomaram essa decisão de tamanha tristeza. Mas nós temos que provar a nossa fé nos momentos de adversidade. Que Jesus nos abençoe.